Eu cumprimento o povo de Deus nesta noite com a paz do Senhor Jesus. O Senhor está aqui, amém? A presença do Senhor, a gloriosa, a fortalecedora, a renovadora força do Senhor, presença do Senhor está aqui nesta noite no meio de nós, se manifestando em nosso meio. Já temos recebido muito da parte do Senhor. Se é verdade isso na tua vida hoje, diga aleluia. E o Senhor tem mais para nossas vidas, amém? O culto ainda não terminou. E se Jesus vier agora, ele vai continuar o culto lá no céu, amém? Então o culto não terminou ainda. E que as nossas vidas sempre sejam um culto ao Senhor também, amém? Vamos ler em Zacarias, capítulo de número 4. Procedamos à leitura do texto bíblico anunciado. Diz a palavra do Senhor. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que tereis? E eu disse, olho e eis nesta sala todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a minha pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe, que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? Falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos espíritos do ouro e que vertem em si mesmo. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Leemos todos o 14. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso. Podeis assentar adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos, o profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus no período pós-exílio, quando o povo estava já há algum tempo de retorno à terra de Canaã, e cujo ministério se deu no momento crítico, se desenvolveu no momento crítico da história do povo pós-exílio. Vocês devem se lembrar que o povo passou 70 anos do cativeiro babilônico. Ao final desse período, o povo retorna, e aí você tem Deus levantando Neemias para a reconstrução ali da cidade, dos muros, e o templo tem o seu processo de construção iniciado no ano de número 535. Porém, devido às pressões que são feitas pelos povos ao redor do povo de Judá que estava ali, e alguns remanescentes de outras tribos, a obra para. Literalmente, houve um embargo político. Nos diz o texto bíblico, Esdras capítulo de número 4, que aqueles povos ali ao redor
entraram em contato com Artaxerxes, que era rei dos Medos e Persas, do Império Medo-Persa, e conseguiram junto a ele a aprovação para parar a obra. E nos diz o texto bíblico que isso foi feito com força e violência. Vamos ver isso? Os 2 últimos versículos do capítulo 4 de Esdras. Isso. Versos 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e se ensaiou o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Só voltou do reinado de Dario no 2º ano do reinado dele. Para sermos mais específicos, foram 15 anos de obra parada. Do ano 535 ao ano 520. A obra tinha parado, não tinha templo, não tinha sacrifício. Os levitas, sacerdotes se espalharam, cada um foi para o seu canto. Não tinha o serviço religioso e espiritual ali. Tinha o sacerdote, que era o Jesua, que é chamado também de Josué, e eles eram chamados de Jesua, e no livro de Zacarias de Josué, porque vocês sabem que Jesus e Josué são o mesmo nome, né? Enfim. E, apesar do sumo sacerdote ali presente, não tinha culto, porque não tinha templo. E quem era o governador, que estava ali sob autorização do império, era Zorobabel. E Zorobabel ficou numa situação difícil, porque não podia fazer a obra, o povo ficou disperso, começou a haver divisões, o povo tinha esfriado espiritualmente, começou a surgir necessidades também. Né? E aí o que acontece? Deus levanta, o capítulo 5 nos diz isso. Vamos ver os primeiros versículos do capítulo 5 de Esdras. Primeiro verso, Esdras 5:1. A Bíblia nos diz que Deus levantou 2 homens. E Ageu profeta e Zacarias, filho de Ido profeta. Na verdade, Ido era o avô dele, mas você sabe que o neto também era chamado de filho do avô, né, na linguagem judaica, né? Porque era um descendente de alguma forma, assim como os judeus são de forma geral filhos de Abraão, ou são de forma geral filhos de Jacó. Né? E Ageu profeta e Zacarias, filho de Ido profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Verso 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Deus levantou esses 2 homens, pode parar aí. Deus levantou esses 2 homens para despertar o povo para continuar a obra. Obra parada há 15 anos. E aí Deus usa Ageu, e temos a profecia lá, né, de Ageu. Deus usa Zacarias. E a mensagem de Zacarias, ela é, principalmente na primeira parte do livro, que compreende as 8 visões que ele teve numa única noite. Esse texto que nós lemos era a 4ª visão que ele teve nessa única noite. É uma mensagem para animar, fortalecer os 2 líderes daquele povo, que eram Zorobabel e Josué. Eles estavam desesperançados, abatidos, tudo parado, e Deus então usa Zacarias. Na 4ª visão, que é narrada no capítulo 3, nós temos o sumo sacerdote Jesua, ou Josué, que está com suas roupas sujas, e Satanás o acusa diante de Deus, e Deus então lhe dá roupas novas e lhe dá autoridade. Não sabemos o que isso representa, mas talvez foi algum problema que ele teve na sua vida espiritual. E aí Deus o renovou, o justificou e o levantou como autoridade espiritual diante do povo. E Zorobabel também estava abalado e com medo de toda aquela situação. E aí vem a 5ª visão, que é voltada para Zorobabel, embora Josué também seja mencionado,
porque ele é uma daquelas duas oliveiras dessa visão. Ele diz, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Ele estava no meio da visão, naquele êxtase ali, meio que como se estivesse dormindo. Aí o anjo chama a sua atenção para uma outra coisa que está se manifestando ali, naquela visão. O anjo disse para ele, que vês? Eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite na parte de cima, no cimo deste castiçal, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, ou seja, é um castiçal, um candelabro, com 7 lâmpadas, 3 para a esquerda, 3 para a direita, uma no meio, candelabro de 7 lâmpadas. Sobre esse candelabro de ouro puro, maciço, havia um vaso de azeite, e saindo desse vaso havia canudos, sendo 7 para cada um dos 7 braços desse candelabro. 7 vezes 7, 49. São 49 canudos. 7 para cada um daqueles braços. E por cima deste candelabro, ao lado direito e ao lado esquerdo do vaso de azeite, havia oliveiras conectadas a esse vaso de azeite. Uma oliveira à direita e outra oliveira à esquerda. E falei, disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? Eu disse, não, Senhor meu. Antes de nós entrarmos na fala dos versos 6 a 10, vamos para o verso 11 até o verso 14, porque aqui está a explicação e a aplicação veio antes da explicação. Ele faz a pergunta no verso 5, né? A aplicação da resposta que vai ser dada depois vem primeiro nos versos 6 a 10, e a resposta à pergunta dele está nos versos de 11 a 14, cuja aplicação, volto a dizer, se dá, a aplicação dessa resposta, para a realidade que eles estavam vivendo, nos versos de 6 a 10. Então, por isso eu pulei de 6 a 10 para a gente ir para o 11 a 14. Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e a sua esquerda? E falando outra vez, disse, quer dizer, ele insistiu com o anjo, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que são junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro, junto aos 2 tubos de ouro, porque havia um tubo de ouro ligando uma oliveira ao vaso e outro tubo de ouro ligando aquela outra oliveira do outro lado ao vaso. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem são os 2 ungidos? São os 2 líderes. Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o líder civil, mas que também era ungido do Senhor. Amém? No tempo do Antigo Testamento você tinha 3 que recebiam a unção de Deus ali. Né? Você tinha o rei, Zorobabel aqui era um rei, um líder da província ali, da região que vai ser conhecida como região da Palestina, posteriormente. Né? Você tem, talvez Zorobabel seja até um descendente de Davi, não se tem certeza, mas a maioria dos especialistas acreditam que ele era descendente de Davi. Você tem Josué, você tem Zorobabel, né? Você tem o sacerdote, você tem o rei, Zorobabel era como rei ali, e você tinha também o profeta. Os 3 é que recebeu essa unção de Deus para exercer o ministério à frente do povo de Deus. E aqui estão esses 2 homens como 2 ungidos do Senhor que Deus levanta para fazer a sua obra ali. E a ideia é o seguinte, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, esses 2 foram levantados por mim. E eles vão fazer a obra acontecer. Essa obra é representada pela lâmpada, pelo candelabro. Né? Na verdade, são 7 lâmpadas naquele candelabro. Não é uma única lâmpada, são 7 lâmpadas que aquele candelabro tinha. Né?
Era um candelabro de 7 lâmpadas. Lembrando que, na simbologia bíblica, o candelabro representa o povo de Israel e o povo de Deus de forma geral. Você vai ver isso. Aqui, o candelabro aqui representa o povo, cuja luz estava apagada, mas queria voltar a acender, amém? E você vê isso no Novo Testamento também. Jesus, o próprio Sermão da Montanha, o que é que ele diz? Mateus capítulo de número 5. Após as bem-aventuranças, ele vai dizer, no verso de número 13, vós sois o sal da terra, e no verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia, um candelabro, uma candeia, e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador, na parte mais alta ali, onde se colocava o candelabro, a vela, a candeia, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, candelabro é símbolo do povo de Israel, povo de Deus do Antigo Testamento, mas é símbolo também da igreja, amém? Quer ver isso de forma mais direta ainda, como se isso aqui não fosse direto, mas vamos lá para outro texto que fica ainda mais claro isso. Apocalipse capítulo 1. Vamos para Apocalipse capítulo 1. João está na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, diz o texto. E no dia do Senhor, no domingo, ele tem uma visão, onde Jesus aparece a ele, manifestado em glória. Ele ouve uma voz que falava por trás dele, vira-se e vê então 7 castiçais de ouro, 7 candelabros de ouro, 7 candeias de ouro. E no meio daqueles 7 castiçais, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, começa a descrevê-lo. Seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia com toda a sua força. Os seus cabelos eram brancos como a pura lã, o seu cinto de ouro finíssimo, os seus pés brilhavam como latão reluzente, da sua boca sua espada afiada de 2 fios, o som da sua voz era como o som de muitas águas. E eu não resisti, caí prostrado aos seus pés, mas ele me tocou dizendo, João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que vivo fui morto, mas vivo para todos sempre e sempre, e tenho na minha mão, nas minhas mãos, a chave da morte e do inferno. Você pode dizer glória a Jesus por isso nessa noite? E aí, Jesus diz a ele, versos 19 e 20. Eu resumi para vocês os versos de 1 a 18, e agora vamos para os versos 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas que vistes são o quê? São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais, os 7 candelabros, as 7 candeias, o que são elas? São as 7 igrejas. Então, candelabro, na simbologia bíblica, representa o povo de Deus. Amém? Então, voltemos agora para Zacarias, capítulo de número 4. A luz estava apagada, mas Deus tinha ungido 2 homens. E seria através da unção que estava sobre eles que o azeite ia voltar a fluir e a luz iria se acender. Amém? E aí nós vamos para a aplicação dessa visão, né? Versos 6 a 10. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O capítulo 3 é Deus tratando especialmente com Josué, restaurando a sua autoridade espiritual. O capítulo 4 é Deus falando principalmente com Zorobabel, que estava com medo, que estava temeroso, que estava pensando em desistir. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que foi que eles pararam a obra lá que nós lemos? Verso 23 do capítulo 4 de Esdras, não precisa colocar na tela, mas só rememorando aqui, na base da força e da violência, diz o texto. Aí o que é que Deus diz para Zorobabel? Zorobabel, você vai reconstruir sim, mas não vai ser agindo como eles agem. Eles pararam com força e violência. E vocês ficaram parados. Mas vocês vão continuar. E não vai ser na base da força e da violência. Mas vai ser pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque vocês são meus ungidos. Aleluia! No tempo do Antigo Testamento, os ungidos do Senhor eram profetas, reis e sacerdotes. Mas como nós já aprendemos aqui várias vezes, administramos sobre esse assunto, né? Todos os crentes em Cristo são ungidos do Senhor. Amém? A unção do Senhor está sobre ti. E você vai vencer. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito do Senhor que está sobre ti. Aleluia, aleluia, aleluia. O que foi que eles fizeram? Não precisa colocar aí na tela, eu vou tentar resumir aqui a história. Isso se encontra nos capítulos 5 e 6 do livro de Esdras. É todo o contexto do livro de Ageu e do livro de Zacarias está nos capítulos 4, 5 e 6 de Esdras. O que acontece é o seguinte, os profetas são usados por Deus, Ageu e Zacarias, para dizer, vamos começar a obra. E aí eles recomeçam a obra, vamos recomeçar, né? E eles recomeçam a obra. E os povos ali do lado disseram, não, tem que parar. E eles vão e recomeçam. E eles, já sei, vamos falar de novo com o rei, sendo que o rei era Dario. Mas eles foram a Dario também, o povo de Judá foi até Dario, um representante lá, e viram para Dario ver lá nos escritos antigos o que foi que aconteceu, Ciro que deu a ordem para reconstruir e tal. E aí Dario deu ganho de causa a eles e mandou a mensagem e eles puderam reconstruir e terminar a obra. No final, não precisaram usar força nenhuma. Recomeçaram apesar das ameaças. Conseguiram derrubar o embargo do imperador. O imperador favoreceu o povo, disse não, para a frustração dos adversários de Judá ao redor. Eles vão sim continuar a obra, concluir a obra em 4 anos, no ano 516. Recomeçaram no ano 520, no ano 516 eles recomeçaram a obra. E Zorobabel, que pensava que nunca ia terminar aquela obra, ele terminou. E aí é a continuação do texto. Verso 7 do capítulo 4. Zorobabel estava achando que a dificuldade era muito grande, que não ia conseguir. Pensa bem, irmão, já fazia 15 anos que a obra estava parada. Né? Quem és tu, ó monte grande? Ele viu o problema como uma montanha gigante. Diante de Zorobabel serás uma campina. Deus diz, eu vou transformar essa montanha de dificuldade numa planície, num vale. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, verso 9, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão. Zorobabel começou. Ele achava que não ia terminar, mas Deus diz, você começou e você vai terminar, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E detalhe, o Senhor dos Exércitos, você sabe que conforme a necessidade, Deus se apresenta com um nome. Né? Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Tzidkenu, o Senhor é minha justiça. Para cada necessidade, Deus se apresenta de um jeito. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, como ele se apresentou a Abraão, se não me engano, Gênesis capítulo 17, verso 1. Aqui ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, você vai concluir, porque quem está à frente de você é o Senhor dos Exércitos. E aí vem o verso 10, irmãos, que diz o seguinte, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Isso lembra muito bem Ageu, que profetiza também sobre a reconstrução do templo. E o pessoal olhava para aquele templo que estava sendo reconstruído,
E ele era tão simples, enquanto aquele templo antigo era maravilhoso, né? Suntuoso, o templo de Salomão. E aí Deus usou Ageu para dizer, apesar de essa casa ser mais simples que a anterior, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Né? E aí vai no mesmo sentido. Por que despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ou seja, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está acompanhando tudo, o Senhor vai fazer com que tudo aconteça, e aquilo que vai começar como uma coisa pequena, vai terminar uma coisa grande. Amém? E você vê Deus agindo assim, sempre. Começando com coisas pequenas. Né? Você vai lá para a origem do povo hebreu, de Abraão, um homem idoso, e sua mulher, Sarai, que vai se chamar Sara, ele Abrão, que vai chamar Abraão, que além de idosa, já tinha passado da idade de ter filhos, era estéril. Deus a torna, como nós cantamos nessa noite, Deus faz isso, mãe de uma grande nação, a mãe de Isaque, do qual virão Jacó e Esaú. Né? Esaú vai dar em nações, Jacó vai dar no povo de Israel, sem falar que nós somos filhos espirituais de Abraão. Você vai ver Davi vencendo Golias com uma pedrinha. Tu vens a mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem tens afrontado. E com a simples pedrinha, aquele garoto, aquele moleque, nas palavras trazendo para os dias de hoje, de Golias, derrubou um gigante de mais de 3 metros. Uma pedrinha derrubou um gigante de mais de 3 metros, armado até os dentes, com armadura, lança, escudo, espada. Ele veio ao chão, um homem que parecia invencível. Por quê? Porque Deus não precisa de muita coisa para fazer o milagre. Amém? Com um cajado na mão. Moisés abriu o mar vermelho. Como diz aquele hino pentecostal, com uma chave de madeira, né? Senhor, o exército de Faraó está aí, é o nosso encalço, e só temos o mar diante de nós e as montanhas. Se vamos para as montanhas, eles vão nos pegar, e o mar diante de nós. E agora? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que macho. O que é que tem nas mãos? Uma vara. Toca essa vara na água para ver o que vai acontecer. Ele toca na vara que Deus lhe deu, lembrando que quem lhe deu aquela vara ali foi o Senhor. Na verdade, era a vara que ele usava como pastor de ovelhas, né? Vamos lá para Êxodo capítulo 3 e vamos ver isso. E Deus diz, vou pegar essa sua vara aí de pastor de ovelhas e com essa vara eu vou fazer muita coisa. Aquela varazinha, aquele cajadozinho. Né? Através dele, Deus fez coisas maravilhosas. Ele tocou nas águas do Nilo. Na verdade, não foi ele, foi Arão, né? Porque no início Moisés ainda estava tímido, era Arão que fazia as coisas. Então foi Arão que tocou com a vara no Nilo, né? Nos filmes, nos desenhos animados de Moisés, é Moisés que toca a vara no Nilo, mas o texto bíblico foi Arão que pegou, né? Deus deu a ordem a Moisés, Moisés passou para o seu irmão Arão, e Arão usou a vara de Moisés e tocou no Nilo, e o Nilo se fez sangue, as águas se fizeram em sangue. Né? Com aquela vara, outros milagres aconteceram. Ele tocou na rocha, né? Bateu na rocha e saiu água. Né? Da primeira vez que Deus providenciou água através da rocha. Né? E com aquele simples cajado, ele tocou nas águas do Mar Vermelho, e uma parede d'água à direita, outra à esquerda, depois que veio um vento e abriu aquele mar, e eles atravessaram a pé enxuto, e quando os carros de Faraó tiveram o caminho aberto, quando a coluna de fogo saiu da frente deles, e eles entraram o mar adentro, o mar se fechou, e eles morreram, e o Senhor foi glorificado naquele dia, na vitória que deu ao povo hebreu. Sansão venceu 1000 filisteus, uma queixada de um jumento. Quando Elias estava orando para Deus mandar água, depois de 3 anos e meio sem chover, quando ele pediu para o servo dele olhar pela 7ª vez, quando ele olhou e disse, Senhor, só tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele disse, não, a resposta já chegou.
Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Não, Deus começa com coisa pequena. Enquanto não está tendo nem nuvem, então... Mas se já tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, os começos de Deus são humildes, né? Começa pequeno, depois se torna árvore frondosa. E vem uma chuva que regou toda a terra naquele dia e acabou a seca ali naquela região. Com coisas pequenas. Como é que a igreja no Brasil começou, por exemplo? Né? Se você vai começar uma igreja no outro país, né? Você pensa assim, vou colocar a igreja num templo grande, na rua principal da capital do país, né? Começou lá no norte, lá no Pará, lá no cantinho, né? Porque Deus começa assim. Deus, ele começa dessa forma. A igreja nasceu com 120 crentes lá. E se tornou essa igreja enorme, com bilhões, se você contar desde 2.000 anos atrás até hoje, de cristãos na história, e tudo começou lá com aquele grupo pequeno de judeus. Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre na sua vida. Amém? O movimento pode ser pequeno, mas é através desse movimento pequeno que o Senhor vai fazer a grande obra na sua vida. Amém? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, não despreze, porque Deus vai fazer grandes coisas. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, eu não sei qual é o tamanho da montanha, mas o Senhor está dizendo, eu vou transformar essa montanha em planície. Eu vou passar por cima dessa montanha e ela vai virar uma planície, uma campina para você atravessar. Amém? E não vai ser pela tua própria força. Para que você não diga, fui eu, pelos meus recursos, pela minha força, pela minha capacidade. Não. Não vai ser pela tua força, não vai ser pelo teu poder, mas vai ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, para isso, é preciso que a gente esteja conectado com Ele, amém? Que a gente não apague o Espírito em nossas vidas. Ou seja, que a gente não sufoque a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Se você não sufocar a influência do Espírito na sua vida e permitir que ele tenha liberdade, te guie, que vá à sua frente, você vai ver a montanha transformada em planície, você vai ver Deus fazendo milagres extraordinários na sua vida. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus nessa noite? Mas é preciso que você permita que esse azeite flua. Amém? Que o azeite flua. Que o azeite flua. Porque pavio não ilumina. Pavio queimado, ele só produz fumaça. A luz vem do azeite quando é queimado. Se não tem azeite, se é só o teu pavio, só vai produzir fumaça, não vai produzir luz. Mas se tem azeite na sua vida, vai produzir luz. Amém? Vai brilhar, vai acontecer. Não é por tuas próprias forças, não é pelo pavio, pelo tamanho do teu pavio. É pela quantidade de azeite que você tem para queimar. O pavio que você tem para queimar pode ser grande, mas só vai produzir fumaça. Mas se você tem azeite, vai produzir luz, vai iluminar, vai dissipar as trevas, as coisas vão acontecer. Deus vai mudar este cenário. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Pelo poder dele. Porque a honra é dele. A glória é dele. E ele não cede a ninguém mais. Amém? Aguente. Resista. Seja resiliente. Zorobabel quis desistir. Não é fácil, as dificuldades vêm, a gente pensa muitas vezes desistir. Não foi 1 ano, não foram 2 anos, não foram 3, não foram 4, foram 5, foram 15 anos. Zorobabel pensou, vou desistir. Josué também pensou, vou desistir. Ele ainda tinha problemas ainda, estava sujo, segundo a visão. Até Satanás estava acusando
ele diante de Deus, mas o Senhor restaurou o seu servo. O Senhor levantou o ânimo de Zorobabel, dos seus 2 ungidos, e a obra aconteceu. Amém? Não sei qual é a obra que precisa acontecer na sua vida. Não sei se você, de repente, está como Josué, precisando de uma purificação em alguma área da sua vida, mas o Senhor vai te purificar. E, de repente, é por causa de alguma coisa lá de trás que o diabo fica te acusando e colocando a tua cabeça para baixo e você não deixa as coisas acontecerem na sua vida, Deus agir por causa disso. Mas o Senhor é quem te justifica, quem te purifica, quem te levanta, quem te restaura. Amém? Ou não sei se é o caso como Zorobabel, que a montanha é imensa e diante daquela montanha você empalidece de medo, você perde as forças e fica caído. Mas o Senhor te diz, levanta-te, levanta-te. Não vai ser por tua força, vai ser pelo meu poder através da sua vida. Aleluia. Vai ser assim que as coisas vão acontecer. Amém? Chegamos ao término deste programa. Queremos agradecer a participação, a confiança de vocês em escutar a palavra que foi apregoada, a palavra de Deus. Nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários e desejamos um belo dia na presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela assistência e a paz do Senhor Jesus. Amém.